Tem trocando ideias hoje? Tem. Tem pergunta boa? Tem também. Tem Reverendo Hernandes, está aqui com a gente Tamo já. junto, viu, Thiago? E aí, tem like para nós? Aproveita aqui no YouTube, deixa um like para nós, tá bom? E tem também vinheta de abertura. Muito bem, seja bem-vindo. Começando aqui mais um Trocando Ideias. Como vai, pastor Hernandes? Tudo bem, Thiago? E você, campeão? Tudo bem, graças a Deus. Que coisa boa. Pois é. O programa de hoje promete, hein? Tá excelente. Vamos lá, então. Crente, pega a sua Bíblia aí, que você vai precisar dela para acompanhar o programa de hoje, para fazer suas anotações. Temos perguntas excelentes hoje. Eu começo com a participação de James O'Hara, de Belo Horizonte. Reverendo Hernandes, como vai? Outro dia, conversando em família, surgiu uma questão. Em Gênesis 2,17, o pastor Hernandes está com a Bíblia aqui já. Ok. Disse o Senhor, no dia que dela comeres, a morte experimentarás. Em Gênesis 3,4 está a fala da serpente, certamente não morrereis. Então a pergunta é a seguinte, primeiro ponto, Adão sabia o que era morte? E qual espécie de morte o Senhor estava abordando? Obrigado, Thiago, por essa pergunta. Veja bem, é claro que Adão foi criado por Deus no estado de inocência, sem pecado, e ele tinha noção, sim, do que era morte, porque Deus já havia alertado sobre isso. Dessa árvore você não deve comer, porque no dia em que você comer, certamente você vai morrer. Certamente morrerás. Então, Deus não ia dar uma ordem para ele sem que ele soubesse do que Deus estava falando. Quando se trata de morte, a Bíblia trata de 3 mortes. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Naquele momento ali, quando ele comeu, ele morreu, primeiro espiritualmente. Ou seja, a palavra morte significa separação. Então, naquele momento em que Adão e Eva comeram do fruto que Deus proibira, eles morreram espiritualmente, ou seja, eles foram afastados de Deus. Eles perderam a comunhão com Deus. Eles passaram a ter medo de Deus. Passaram a ser assolados pelo chicote da culpa. Eles não tinham mais relacionamento íntimo com Deus. O segundo aspecto é que essa morte espiritual deles resultou necessariamente na segunda morte, que é a morte física. Eles experimentaram a morte física. A morte física não ocorreu no ato da desobediência, mas ocorreu depois, não sabemos quanto tempo depois, porque a Bíblia não nos conta quanto tempo aconteceu entre a criação do homem e da mulher e a queda. A Bíblia silencia sobre esse tempo. Mas como Adão morreu com 930 anos, queremos crer que ele viveu muitos anos ainda. Ele teve filhos, né? Dele e da Eva, diz Paulo em Atos 17, 26, que toda a face da terra foram povoados. Então, ali ele sofre a consequência da morte física, que estava embutido na morte espiritual. Separação de Deus, morte física no tempo oportuno. Então, o homem está destinado a morrer uma só vez. E a morte eterna, ela pode ser revertida. No caso dessa morte espiritual, o homem voltar-se para Deus, se ele se arrepender, se ele crer no Senhor Jesus. Esta morte espiritual é revertida, e a Bíblia chama isso de ressurreição. Está lá em Efésios 2. Quando o indivíduo crê no Senhor Jesus, Deus o tira da morte para a vida, ele ressuscita com Cristo. E aí ele não sofre a terceira morte, que é a morte eterna. A morte eterna é o banimento para sempre da presença de Deus. Então, a morte espiritual tem reversão com a conversão, a morte física tem reversão com a ressurreição, mas a morte eterna é irremediável. Essa não tem reversão. Acho que é disso que o texto trata. James, está aí então a sua pergunta respondida, com esclarecimento do pastor Hernandes. A próxima participação vem de Ive e a pergunta é a seguinte: quais são os riscos de um casamento misto, pastor Hernandes? Bom, o casamento, é muito interessante essa pergunta. O casamento em si já é um grande desafio, né? A Bíblia diz que o casamento é um grande mistério. E mistério porque o casamento não é a união de 2 iguais, o casamento é a união de 2 diferentes, né? Mesmo, não existe essa ideia de 100% compatível. Não existe. O casamento, ele precisa e carece de adequação, de adaptação, de
cada um ceder um pouco. Então, esta convivência já é em si desafiadora. Agora, a Bíblia pontua com muita clareza sobre a inconveniência de um casamento misto. O que é um casamento misto? É quando duas pessoas, um rapaz e uma moça e um rapaz, tendo crenças distintas, diferentes, conflituosas, conflitantes, entram na relação conjugal. Porque os princípios não vão ser os mesmos, os valores não vão ser os mesmos. Se amanhã vier os filhos, quem vai educar? Que linha vai seguir? Para onde vai? Porque se não tiver coerência, um vai ensinar uma coisa, o outro vai ensinar outra, e os filhos vão ficar confusos, batendo cabeça. Então, eu vou ler para você o texto que, para mim, é mais relevante nessa orientação, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 6. E Paulo vai dizer o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? E aqui ele está retratando para nós com perguntas retóricas. Cada pergunta dessa, a resposta é um sonoro não. Não tem comunhão, não tem harmonia. Então, o casamento deve ser no Senhor. No Senhor. Deixa eu ilustrar de uma maneira muito simplória. Aí eu vou pegar carona com Jaime Kemper. Num livro dele, quando ele trata desse assunto, ele diz o seguinte: imagine que você vai fazer uma ponte aérea São Paulo-Rio. E você está informado pela imprensa que 50% desses voos estão caindo no Atlântico. Você tomaria um voo desse? Você embarcaria num voo desse, sabendo que 50% dos voos estão caindo? Ou seja, se você for examinar a história dos casamentos mistos, cerca de 50% tem gravíssimos problemas e alguns deles encerram em divórcio. Então, a orientação de Deus é: o casamento deve ser feito no Senhor. Jovens com a mesma fé. Perfeito, pastor. Para você que está em casa acompanhando a gente, está com dúvida, você tem alguma coisa que você leu na Bíblia e não está entendendo, aproveita esse espaço com o reverendo Hernandes, manda sua pergunta para cá, está aparecendo o e-mail aí na sua tela, assim que terminar o programa, abre seu e-mail e manda sua pergunta para cá. A próxima participação vem da Natália Torres, ela é do Rio de Janeiro. Paz do Senhor, pastor Hernandes e Tiago, eu gostaria de saber qual o significado e o que podemos aprender com o apólogo de Jotão, que se encontra em Juízes 9, a partir do versículo 7. Aí ela tem o versículo aqui dizendo: Jotão pôs-se no cume do monte Gerizim e levantou sua voz e clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Que Deus continue abençoando a vocês. Tiago, esse texto traz um dos relatos mais tristes, mais deprimentes de toda a história de Israel. Eu quero contextualizar para entender. A Bíblia fala de um juiz que foi levantado por Deus, chamado Gideão. Israel está sendo oprimido pelos midianitas, e então Gideão é levantado por Deus para libertar Israel das mãos desses exploradores estrangeiros. E Deus usou de maneira extraordinária. Ele teve uma vitória retumbante, com apenas 300 homens. O registro é belíssimo, né, dessa vitória de Gideão. Mas Gideão, depois, já cometeu alguns erros. Isso é um grande perigo, porque não há momento mais arriscado para um ser humano que depois do que de uma grande vitória, né? E ele, sendo convocado para ser rei, não quis ser rei, mas acabou tendo algumas atitudes de rei. Uma delas é que ele teve muitas mulheres, muitas concubinas. E ele teve 70 filhos, 70. E um desses filhos, fora do casamento, com a concubina de Siquém, esse rapaz chamava Abimeleque. E depois que o Gideão morreu, esse Abimeleque conseguiu convencer os siquemitas
de que eles não deveriam ficar debaixo da autoridade, do governo dos filhos de Gideão, que eram 70. É melhor eu governar, eu sou um só, fica melhor para vocês. Ele conseguiu corromper, cooptar os siquemitas, e ele então manda matar os 70 irmãos sobre uma pedra, escapando o caçula, o Jotão. Então o Jotão vai alertar a população de Siquém do erro que eles estavam cometendo. E ele cria, então, uma espécie de parábola das árvores, que resolvem buscar um rei para governá-las. E foram, então, à oliveira, convidando a oliveira para reinar sobre elas. A oliveira deu as desculpas dela e não quis assumir o comando. Então, ele foi para a figueira e convocou a figueira para vir e governar sobre as árvores. A figueira deu suas desculpas também, não quis governar. Ele foi para a videira e convocou a videira para governar, a videira deu suas desculpas, não quis governar. Então, diz o texto, que todas as árvores foram ao espinheiro e disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Bom, espinheiro não é árvore, espinheiro não dá fruto, espinheiro não traz sombra, espinheiro só machuca, só fere. E o espinheiro aceita o comando, fez ameaças terríveis. E isso, na parábola de Jotão, era mostrar e revelar a tragédia que seria o governo de Abimeleque. Abimeleque era um espinheiro. Eles tinham rejeitado as árvores boas, os filhos de Gideão, a oliveira, a figueira, a videira. E então, aqui traz para nós um alerta. Então, isso foi aquele caso lá. A tragédia que foi o governo de Abimeleque, foi uma ruína. Abimeleque foi declarado líder sobre o povo, mas ele massacrou o povo, em vez de socorrer o povo, ajudar o povo, ele foi um governo que destruiu o povo, o próprio povo dele. Isso é um alerta para a nossa geração. Numa época de escolha de líderes, de eleição, agora estamos neste ano com eleição de prefeitos, vereadores, depois em 26 vão ter eleição de governadores, de presidente, né, de deputados estaduais, federais, senadores. A quem vamos depositar? Em quem vamos depositar nosso voto? No espinheiro? Porque se nós votarmos no espinheiro, vamos sofrer as consequências desta má escolha. É um alerta para o Brasil, para o mundo. Em quem você vai depositar o seu voto? Você conhece essa pessoa? Os valores que ela defende? No que ela está envolvida? Porque se nós dermos o nosso aval, com o nosso voto, a alguém que vai governar na contramão daquilo que nós cremos, ele está chamando o espinheiro para ser rei sobre ele. Acho que esse aí é o alerta desse texto aqui. Muito bem. Essas foram as 3 perguntas do Trocando Ideias de hoje. E eu quero perguntar mais uma coisinha para o pastor Hernandes. Como é que vai a nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Tiago, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, para mim, é uma benção. É uma igreja viva, dinâmica, bíblica, missionária, uma igreja solidária e uma igreja acolhedora. A igreja tem plantado igrejas no Brasil e fora do Brasil. A igreja hoje alcança mais de 100 nações com as suas mídias sociais. A igreja tem socorrido os irmãos carentes, às vezes, lá do sertão brasileiro, cavando poços, trazendo esperança para a população, mas assolada pela seca, distribuindo cestas básicas aos milhares. E uma igreja que tem levantado a voz do Evangelho nesta geração. Então, eu sou muito grato a Deus por estar perto do pastor Arival, como um dos pastores colaboradores da igreja. Se você que mora em São Paulo ainda não foi à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você precisa ir, vai ser muito bom. E se você mora em qualquer outro lugar, você pode acompanhar toda a programação pelo canal do YouTube da igreja, inclusive se inscrevendo aí no canal e recebendo todas as informações e mensagens que essa igreja transmite. Perfeito. É isso aí. Se você está na programação da IPP-TV, continue com a gente, vem coisa boa por aí. Se você está aqui no YouTube, aproveite os inúmeros vídeos que nós temos aqui também, tá bom? E a gente conta com a sua participação no próximo programa. Até lá. Isso aí. Gente, um grande abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.
Tchau.